Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com mais um programa DC Entrevista. Hoje vamos falar mais uma vez sobre o concurso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Recentemente gravamos aqui um episódio com a coordenadora geral de recursos humanos do INPI, Sandra Cerqueira, e hoje eu vou conversar com Rafael Gerardo, que é tecnologista e assistente de diretoria de marcas. Nesse bate-papo com Rafael Gerardo, você vai conhecer mais sobre o que faz efetivamente um tecnologista do INPI. Ele também vai contar como é que foi a preparação dele, a época para o concurso, vai dar dicas aí de estudo e vai falar também como é trabalhar no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Rafael, muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui de participar do programa DC Entrevista. Nada, eu que agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o NPI, sobre o trabalho no NPI, né, que realmente muita gente não conhece. Então vai ser legal compartilhar um pouco da experiência aí com você. Com certeza. Todo mundo aqui, né? Exatamente isso que é importante. É legal a gente falar, né? Porque as pessoas às vezes já ouviram falar do INPI, mas não conhecem efetivamente o INPI, né? O que faz a atuação. Já fizemos uma entrevista, né, com a Sandra, onde ela explicou essa atuação do INPI, mas hoje a gente quer explorar um pouco mais a carreira do tecnologista e ouvir, né, alguém que é um servidor que passou num concurso recente, não é isso, Rafael? Você foi concursado de 2012, é isso? Isso. Eu entrei no concurso de 2012, na verdade, né? Mas a chamada foi só em 2014. Então, já tem fazendo quase 10 anos aí. É legal, quase 10 anos aí à frente, trabalhando no INPI, né? Mas você foi chamado depois porque as convocações iniciaram depois, ou você ficou ali no cadastro de reserva, esperando a convocação? Não, eu fiquei naquela segunda leva ali do cadastro de reserva, foi até um momento de tensão, porque se falava muito que ia chamar, mas não tinha certeza, porque não era confirmado, então a gente ficou ali alguns bons meses na expectativa de se realmente ia sair ou não. E para mim até foi um dia meio especial, porque foi no aniversário do meu filho, aniversário de 3 anos do meu filho, foi quando saiu a autorização para convocar a gente. Então foi meio que um presente de aniversário aí. Foi exatamente de manhã. Estava indo dar parabéns para ele, eu olhei, todo dia olhava o Diário Oficial, todo mundo, né? Tinha um grupo, conversava, o pessoal que estava na lista de espera, e aí todo dia olhava o Diário Oficial e dia 31 de janeiro saiu a autorização para a gente. E isso é muito legal, né? Demonstra aí, né, que o órgão chama, o governo autoriza a convocação de excedentes, né? E a própria Sandra falou que quer fazer isso novamente, né? A ideia do INPI é tentar chamar o maior número de aprovados, né? Que ficar ali dentro do cadastro de reserva, então fica aí essa expectativa de que se o governo realmente autorizar mais vagas depois, durante o prazo de validade, mais pessoas vão ser chamadas, assim como aconteceu com o Rafael. E isso é muito legal. Mas, Rafael, o que você fazia antes de ser um tecnologista do INPI, antes de ingressar no Instituto? Você já trabalhava no serviço público ou não? Ou você era da iniciativa privada? O que você fazia? Não. Eu já estava quase completando 10 anos na Universidade Federal Fluminense, eu era técnico administrativo lá. Tinha entrado lá em 2004 e aí estava procurando um concurso de nível superior, né? Como estava com filho pequeno, né? Procurando aí dar uma melhorada no padrão. E aí comecei a procurar outros concursos e apareceu a oportunidade de fazer do NPI. E aí, assim, sem conhecer muito do órgão, acho que muita gente que entra no NPI não conhece muito do NPI. Aparece o concurso, vou fazer, e aí faz, e foi o meu caso. Me fiz, acabei caindo aqui no NPI e gostando muito do que faço. Então, deu tudo certo. Legal, se identificou com as atividades desempenhadas no NPI, né? Isso que aconteceu com você, acontece com muita gente, né? Às vezes faz um primeiro concurso, que a gente chama aí de concurso escada, né? Aquele para você garantir, né, a sua carreira pública, a sua estabilidade, e depois vai tentando galgar outros tipos de concurso, né? Então, assim, a experiência que você está tendo, né, de ter feito, passou por isso, né? Outros também podem ter essa oportunidade agora com esse concurso. Mas me diz uma coisa, cara, como é que foi a sua preparação à época? Você estudou de fato para o concurso do INPI, ou já vinha estudando de repente até para um outro concurso, né? Sim. Também estudou de forma mais tranquila, porque já tinha um cargo público, acho que isso pode ser um diferencial, né? Mas conta pra gente, como é que foi a sua preparação à época, né? Estudar em média quantas horas por dia? Você fez curso preparatório, não fez? Estudou sozinho, porque já foi aprovado já tinha uma experiência, um bom conhecimento de como se estudar para concursos? Conta um pouquinho da sua trajetória. Na verdade, assim, né? Eu trabalho, como eu falei, eu trabalhava antes como técnico administrativo e, assim, era um trabalho relativamente confortável, assim, era um trabalho que eu gostava de fazer, numa área que era legal, tinha muita oportunidade também, mas e chegou no momento que eu vi que a carreira
né, não tinha muito, no meu caso, assim, né, para onde crescer muito mais, e aí eu decidi realmente fazer outro concurso. Então, comecei a estudar para outros concursos, né, vendo o que aparecia que se adequava, né, ao meu perfil, à minha formação, e comecei a estudar para outros concursos. Mas lá na UF eu tinha um cargo também, né, de chefia, era chefe do setor, então era meio difícil conciliar tudo, né? Filho pequeno, cargo, então eu estudava muito, eu cheguei a pegar alguns cursos online, eu acabo me dando muito bem assim eu aprendo muito melhor, né, eu pessoalmente, assistindo aula, ouvindo alguém falando, do que pegar um papel para ler, assim, eu tenho mais facilidade de pegar as coisas com algum professor, alguma pessoa dando algum tipo de aula. Então eu ia para o trabalho assistindo aula, voltava assistindo aula. Então, assim, eu estudava muito no ônibus, né, assim, no caminho da vinda, na volta, assim, tinha uma horinha na ida, uma horinha na volta, e isso realmente foi essencial aí para conseguir essa aprovação aí à época. Mas estudava também em casa, porque ter filho pequeno não é fácil, não, cara. Eu sei que é complicado, eu também já passei por isso, eu tenho filhos pequenos, não é fácil estudar. Você também estudava em casa, conseguia separar ali um tempinho para estudar em casa, né? E deixava ali, no caso, com a sua esposa, né, a criança, para poder se dedicar aos estudos? Cara, assim, eu dei sorte, meu filho pequeno era bem tranquilo, né? Assim, na época eu estava com 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, então ele era bem de boa, então a gente conseguia realmente chegar em casa, programar de estudar. Assim, foi aquela coisa, assim, eu acho que é todo momento que você toma a decisão que você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, você consegue ali criar uma rotina, né, estabelecer que não tem que ser feito, a gente tem que fazer porque, né, precisa. Então, foi nessa pegada, assim, de realmente vamos nos dedicar, e acabou dando tudo certo. Infelizmente, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas momentâneas, né, em prol da própria família, né? E aí é aquela pergunta meio que óbvia, né? Você, em determinados momentos, abdicou de ficar com a sua família, né? Abdicou de fazer outras coisas, talvez, que você gostaria de ter feito para estudar para o concurso do INPI, né? Valeu a pena, cara, esse esforço, essa dedicação, de ver, pô, depois ali seu nome na lista de aprovados, ser chamado. E aí? Com certeza, não, assim, obviamente que, né, a gente nunca quer perder nada, mas às vezes a gente tem, né, tem que abdicar de algumas coisas para conseguir outras, e sem dúvida ter passado no IPI, ter sido aprovado, sido chamado, e hoje está atuando, né, então sem dúvida compensou, e tanto para mim profissionalmente quanto para minha família, né, de conseguir dar um padrão de vida melhor, né, botar meu filho numa escola melhor. Acho que todo pai tem essa né, essa vontade de fazer o melhor para o seu filho. Então, ter a possibilidade de dar uma boa estudo para o meu filho, dar uma boa educação para ele, para mim, é realmente mais importante que tudo. E o que representa para você ser um servidor do INPI, cara? Cara, o INPI ele tem uma característica, sei lá, assim, eu não posso falar por todos os órgãos, né, mas eu diria que é diferente, né, em relação a outros órgãos, porque é uma atuação muito específica, numa área muito específica. Nem mesmo as pessoas formadas em direito têm um conhecimento aprofundado na faculdade sobre propriedade industrial, propriedade intelectual também. Tem, obviamente, alguma, né, fala um pouco ali na parte de direito empresarial, mas não tão aprofundado assim. Então, é uma atuação muito, muito específica, e que tem também, né, em outros países. Então, é interessante, porque você conhece um pouco do direito, né, marcário de outros países, né, o direito de patente de outros países. Então, assim, é interessante também conhecer um pouco dessas atribuições que dos outros NPIs que tem pelo mundo inteiro. Então, eu acho que o interessante do NPI é isso, assim, é um instituto, né, um órgão que tem uma atuação muito específica, muito diferenciada. Legal. E além da remuneração, né, de R$ 9.144, né, já incluindo aí o auxílio alimentação de R$ 658, quais outros atrativos você pode aí destacar de trabalhar no INPI? E, obviamente, a estabilidade também, né? Estabilidade é outro fator importante, né? Remuneração e estabilidade. Mas, fora isso, o que mais você pode destacar, né, de atrativo de se trabalhar no INPI? Assim, além, obviamente, também dos outros benefícios, né, que as carreiras de executivo federal têm, assim, né, creche, saúde, etc. O NPI tem uma carga horária, assim, flexível de trabalho, tem teletrabalho, né, muito bem implementado. O trabalho do tecnologista ele funciona muito bem com o teletrabalho, né, assim,
Daqui a pouco a gente pode falar um pouco melhor do que o tecnologista faz, mas de fato funciona muito bem. A gente tem, né, boa parte dos servidores, dos tecnologistas da diretoria de marcas, desenho industriais e educação geográficas, né, onde a maioria dos tecnologistas estão lotados, estão em teletrabalho, cerca de quase 90%. A maior parte deles integral, né, quase 80% estão no integral, então isso é um grande benefício. Para quem não está no integral, tem a facilidade de uma carga horária flexível, um trabalho que quem gosta de conversar e talvez, né, trocar um pouco de ideias com outros colegas vai funcionar bem. Para quem gosta de pegar ali, entender o que tem que fazer e fazer o seu também, funciona bem. Tem essa flexibilidade também de você, né, ter o melhor jeito ali de fazer o seu trabalho, ter uma meta definida, ter um caminho. Então, você consegue muito bem saber onde você está, consegue, né, programar o seu trabalho, programar como você vai fazer. Então, isso realmente tem um diferencial e tem muitas possibilidades também de capacitação, tanto aqui no Brasil, no exterior também a gente tem muitas oportunidades. O NPI tem uma academia, né, para quem quer fazer mestrado, doutorado, então tem muitas possibilidades interessantes aí para quem está no NPI. Quando você diz que o teletrabalho integral, você quer dizer que é de segunda a sexta? Todos os dias. Todos os dias, de forma... Pô, legal, 80% dos tecnologistas hoje trabalham home office, então, 100%. de forma integral. Que legal, 20% então faz um trabalho híbrido ou então presencial, seria isso? Perfeito, isso, exatamente. Muito bom. Para quem vai ingressar aí, né? Fica aí a expectativa, a possibilidade, né? Porque às vezes isso acontece, o Rafael, isso é legal a gente destacar aqui, né? Porque as vagas são para o Rio de Janeiro, né? Mas, de repente, alguém que esteja aí em outro estado, porque não vou fazer porque vou ter que me mudar para o Rio de Janeiro, talvez não tenha essa necessidade tão grande hoje em dia, né? De ter que mudar de estado, né? E ele pode, de repente, morar, né, na Bahia, por exemplo, e trabalhar home office para o INPI no Rio de Janeiro, né? Nada impede disso. Num primeiro momento, sim. Né? Mas tem muitos colegas que entraram no último concurso, os concursos de 2017, né, se não me engano, que já estão de volta nos seus estados. Vieram de Minas, ficaram aqui esse período, quando tiveram oportunidade de retornar. E também tem o trabalho nas regionais, não só o teletrabalho, mas o INPI tem algumas unidades em alguns estados e, eventualmente, também abrem processos seletivos. E as pessoas que gostam de um trabalho mais de disseminação, de ter contato, às vezes, com o usuário, né, de mentorias, etc., pode se aplicar para trabalhar nessas regionais também, que tem outros estados. Legal. Rafael, vamos aí voltar mais ou menos 10 anos aí no tempo, né? Quando você ingressou no INPI, cara, você passou por algum tipo de ambientação ou treinamento antes de iniciar suas atividades ali no INPI? Durou quanto tempo? O que você aprendeu durante esse período? Perfeito. Então, como eu falei, né, o trabalho do tecnologista, ele não existe uma formação, né? Você não se forma em de faculdade nenhuma. Então, né, o NPI tem que dar todo o treinamento para que a gente possa realmente fazer o trabalho, né, entender como funciona, quais são os manuais, entender o manual, entender a legislação, saber o que a gente tem que decidir, como tem que decidir, quais são as regras, quais são os caminhos, o sistema, né, o sistema que a gente usa para trabalhar. De todo o trabalho que a gente faz hoje é no sistema, não se pega em papel, por exemplo, né, há muitos anos já o NPI, na parte de marcas, não lida mais com papel. Então, ele tem um programa de implementação chamado PROAMI, que tem uma duração por volta de 3 meses e alguma coisa, que é só treinamento, só aula, só treinamento, conhecer a estrutura do NPI, conhecer o trabalho, né, muito focado em cada um dos incisos, né, que a gente tem que analisar quando está analisando um pedido de registro de marcas, quando eu falar um pouquinho mais sobre qual o trabalho do tecnologista eu entro nisso. Mas é isso, assim, tem todo um trabalho de ambientação. Ao final desse trabalho de ambientação, desse trabalho de capacitação, né, são mais de 300 horas de capacitação, para você ter uma noção. Tem um período de on the job, que a gente chama, que é um período que você faz umas análises dentro de um sistema de testes para ver como está, se você realmente está indo bem, pegou, como é que funciona. Isso é revisado por chefes, né, que vão avaliando como é que está o resultado daquele trabalho. E aí, ao final desses 3, 4 meses, né, são lotados nas divisões, né, de exame. E aí, nessas divisões de exame, você continua sendo... você começa a trabalhar, né, no sistema, de fato, para fora, mas tudo que você faz ainda é revisado ou por um servidor da sua divisão ou pelo chefe também. Até o momento que ele entender que você já está apto a fazer suas próprias decisões, aí você recebe a delegação de competência e, a partir daí, você
você, de fato, né, assina os seus despachos, assina as suas decisões, e isso vai direto, sem ter que ser aprovado por ninguém. Isso varia, às vezes leva 6 meses, às vezes leva 1 ano, depende de como o chefe está entendendo como é que está o seu trabalho. Legal. Rafael, só para a gente também alertar aqui ao pessoal que está assistindo ao vídeo, né, que essa carreira de tecnologista é aberta a quem tem formação superior em qualquer área. Né? Não precisa ter uma especificação, não são áreas específicas, não, é qualquer área, e isso é muito legal, né? Então, se você aí é formado em veterinária, por exemplo, pode ser tecnologista. Se você é formado em direito, em comunicação social, o que quer que seja, pode vir a trabalhar, pode participar do concurso, concorrer a uma vaga de tecnologista. Rafael, eu mesmo sou tecnólogo em informática. E fui parar no INPI. Olha que legal, né? E isso é interessante também destacar, né? Porque o curso, muita gente tem essa dúvida, pode participar tecnólogo, né? Eu fiz essa pergunta também para a Sandra, ela falou que a princípio vai poder participar, né? E o tecnólogo são cursos reduzidos de 2 anos, se eu não me engano. 2,5, né? 2 anos, 2 anos e meio. Então, vai poder. Então, olha, é a chance também para quem tem o curso de tecnólogo. Rafael, algumas pessoas, principalmente quem vai entrar, obviamente, vai passar, por mais que a maior parte do trabalho seja hoje teletrabalho, seja remoto, né? Mas provavelmente o pessoal de ingresso vai ter que trabalhar, vai ter que ir para a sede, vai ter que se envolver. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o ambiente de trabalho dentro do INPI, né? Você já vivenciou isso durante muitas vezes, talvez até uma vez ou outra você precise ir lá, né? E também como é que é a estrutura de trabalho, é uma boa estrutura de trabalho? Sim, a gente tem, né? Hoje o NPI está todo na parte física, né? Na Marink Veiga, né? Ele já está lá tem um tempinho. Tem uma estrutura bem boa, assim, prédio muito interessante, né? Elevadores, né? Chega tudo bem rapidinho. As bases também tem um espaço bem razoável para trabalhar. A gente tem, para análise, né? Computadores com 2 telas grandes, então isso também, né, ajuda muito no trabalho, porque realmente a gente precisa olhar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, no geral, a gente tem uma estrutura de trabalho física muito boa. Tem colegas por perto também para poder conversar, para tirar alguma dúvida, tem espaço para a gente poder conversar sobre isso também. As chefias também são sempre muito bem acessíveis para você poder, né, conversar sobre algum caso. Às vezes é um caso complexo que a chefia entende que é melhor levar para uma reunião, né, com a equipe toda para poder debater, porque existe um pouco, às vezes, da subjetividade na decisão que a gente vai tomar. Então, às vezes, precisa alinhar um pouco, né, para poder chegar na melhor decisão possível. Então, o ambiente é muito bom, sim, de trabalho. Eu, pelo menos, assim, não tenho nenhuma queixa, assim, em relação a todo esse tempo que eu tive por lá. Legal. Fisicamente, né? Porque eu já estou no teletrabalho desde 2006, então... Assim, olha, desde 2006? Então, nossa, não veio com a pandemia, então? Não, falei errado, viajei 2016. Não, mas sem problema, não veio com a pandemia. Não, anterior. Começou antes, foi anterior. Olha, anterior à pandemia, isso é bem interessante, né? Você comentou, ou seja, já é um processo realmente que já está amadurecido, né? No INPI. Né? Tem muitos órgãos que começaram após, durante a pandemia, né? No caso do INPI, é anterior, isso é bem legal. Rafael, vamos lá então agora. Deixa eu só corrigir, eu falei tudo errado. Na verdade, o teletrabalho no INPI começou em 2016. Eu entrei em 2019. Pronto. Mas foi antes da pandemia também. Corrigido, não tem problema. Isso aqui não vai nem precisar de edição de vídeo. Ao vivo, às vezes, a gente se empolga, né? Tipo... mas fica... De qualquer forma, perfeito. Ou seja, tudo começou ainda antes da pandemia. Demonstra, né, que isso já está de forma já... consolidada dentro do INPI. Né? Vamos lá, Rafael. O pessoal quer saber o que faz um tecnologista do INPI. Então, né, o que o tecnologista faz? A principal atribuição do tecnologista é decidir pedidos de registro de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas. Esse é o principal trabalho do tecnologista. Dentre esses 3 ativos, vamos dizer assim, de PI, a marca, sem dúvida, é o que mais demanda, né, que tem mais quantidade. A gente recebe, hoje está com quase 400 mil pedidos de marcas por ano, então é uma demanda cada vez maior, e o principal trabalho do tecnologista é esse, né? As empresas, as pessoas, as entidades têm interesse em registrar uma marca, ela faz um pedido de registro de marca ao NPI, e o examinador, né, o tecnologista, recebe esse pedido para fazer uma análise. Ele analisa, né, as proibições, se tem algum problema em relação àquele sinal, faz busca para saber se outras pessoas já têm aquele sinal, se já existe alguma coisa que a gente considere, né, chama de polidente, né, ou seja, já existe alguma coisa que seja idêntica ou parecida que pode causar uma confusão ao consumidor. Então,
o trabalho do tecnologista é fazer toda essa análise para decidir. Né? O trabalho do tecnologista é um trabalho de decisão. Decidir se aquilo pode ser registrado ou não. E aí, ao final da análise, ele faz um parecer e diz, olha, isso de fato é registrável, defere o pedido ou não. Não é registrável e indefere o pedido, por que ele está indeferido. Quando você diz que vai analisar a questão da marca, né? Quando você fala marca, é o nome e o logotipo que vai ser utilizado pela empresa? Também, né, existem vários tipos de marca. Quando você vai solicitar fazer o seu pedido de registro de marca, você pode pedir uma marca que a gente chama de marca nominativa, que é simplesmente um nome, pode pedir uma marca figurativa, que é simplesmente uma imagem, ou pode conter uma letra isolada, ou uma marca mista, que é justamente a união dos dois, uma marca que é composta tanto por um elemento nominativo quanto uma imagem. Né? Então, é um nome com algum desenho, alguma coisa adicional. Então, é uma marca mista. Existem outras apresentações, né? Tem a marca tridimensional, agora tem a marca de posição, mas é isso, assim, podem ser vários tipos de pedidos diferentes. Também existe a marca de certificação, marca coletiva, tem vários tipos de pedidos de registro de marca diferentes, mas é isso. E como é que é feita essa análise efetivamente? Vocês têm que fazer uma busca nos arquivos de vocês? Como é que funciona isso? Então, todo o nosso trabalho é realizado num sistema, né, num sistema fornecido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, fornecido pela ONU. E esse sistema, né, tem lá todos os nossos pedidos em andamento, todos os registros, tem tudo que a gente tem de marca já está nesse sistema. Então, a gente faz a análise, primeiramente olha o sinal, vê a documentação, se está tudo certo, ver se isso já bate com alguma proibição legal, porque existem algumas proibições que independem de outras marcas, né? Existem sinais que ferem a moral, né, coisas criminosas, por exemplo, você não pode registrar algo criminoso. Então, existem algumas proibições que não permitem que alguns tipos de sinais sejam registrados. Então, você primeiramente olha se bate em algumas dessas proibições. Se não bate, aí você vai para uma parte de buscas que você vai olhar se de fato existe algum outro pedido, algum outro registro de marca igual, similar, que possa, a gente chama de causar confusão, porque está escrito na lei isso, né? Assim, não necessariamente igual, mas algo que possa causar confusão ou associação ao consumidor. Então, a gente faz essa busca com esse olhar para saber se encontra alguma coisa nesse sentido. Se encontrar, a gente pode apontar como um problema e aí fazer o indeferimento do pedido ou não. Né? Pode entender que não é um problema, explicar por que entende que não é um problema, embora os sinais sejam similares, mas entende que a convivência é possível, se defere o sinal assim mesmo. Rafael, você disse que não é só marca, você deu mais outros dois tipos de análise que vocês fazem. Quais são os outros dois mesmo? Desculpa, você pode repetir? O Technologist, claro, é o desenho industrial e indicação geográfica. E pode te explicar como é que funciona cada um deles também? O que é efetivamente? Perfeito. Bom, a minha área é marcas, embora eu esteja hoje no gabinete, então o que eu entendo melhor é marcas, mas um pouquinho... Desenho industrial é o registro da forma. De um design de uma cadeira, né, de um design mais voltado, né, para coisas ornamentais, design. Agora está tendo uma atualização no Manual das Industriais para trazer mais próximo, está sendo agora, inclusive foi publicado essa semana, então tem uma novidade chegando em relação a desenhos industriais, mas que vai trazer algumas inovações, vai permitir o registro de interface gráfica de aplicativo, de software, vai permitir de imagem em movimento. Então, o desenho industrial vai dar uma mudada de cara daqui para frente, mas é mais ou menos essa linha de proteção. E a indicação geográfica já é mais ligada a uma, como é que eu vou dizer? É uma coisa ligada a uma área geográfica ou uma região. Que, por exemplo, um exemplo clássico, né, assim, né, é champanhe. Né? Champanhe é uma indicação geográfica. Então, assim, só é champanhe aquele né, espumante produzido na região de Champanhe, porque se comprovou, né, que a região ou a tradição passada por anos e anos produz um tipo de espumante específico que se designa como champanhe. Então, aqui no Brasil, a gente tem algumas indicações geográficas também reconhecidas que a natureza é essa, você reconhecer que uma região tem um produto, tem algum tipo de como é que eu vou dizer, de melhoria, né, que faz com que aquilo seja reconhecido como uma indicação geográfica. Então, todas essas três áreas estão dentro da mesma diretoria, que hoje é a diretoria de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, que para onde vão a maioria dos tecnologistas. Perfeito. O tecnologista ele também cuida de patente? Não. Por exemplo, eu sou um inventor, criei alguma coisa
e quero registrar. Quem é que faz esse trabalho? Esse trabalho é do pesquisador em propriedade industrial. É o pesquisador que faz o trabalho de patente, assim como também de topografia de circuitos e de software. Acho que, se não me engano, também são as 3 áreas que estão dentro da diretoria de patentes hoje. Então, conta agora um pouquinho, assim, é lógico que você já explicou como é que é o dia a dia, o que é, né, quais são as atribuições de um tecnologista, mas eu queria que você explicasse um pouquinho da sua rotina de trabalho, né? Você hoje está ocupando um cargo de assistente, é isso? Assistente, isso. Assistente de diretoria da diretoria de marcas. Como é que é o seu dia a dia de trabalho? Eu estou desde o ano passado, né, assumi essa função de assistente do gabinete. É uma função parecida com uma chefia de gabinete, né, assim, com um nome diferente. A ideia inicial era para ser mais um assessor do diretor, né, trabalhar diretamente. Isso também eu faço, mas ao mesmo tempo também cuido do gabinete, juntamente com o diretor, as demandas externas, as demandas internas, né, comunicados que a gente manda para os servidores em relação, né, a algumas modificações, novidades. Então, todo esse trabalho de acompanhamento de tudo que acontece dentro do gabinete, mais uma vez, tanto interno quanto externamente, tentar lidar com todas essas situações. Eu também gerencio um pouco do teletrabalho, então eu faço os relatórios de produtividade, né, faço alguns acompanhamentos, gero algumas estatísticas. Então, um trabalho muito... Esse cargo ele é extremamente desafiador, mas, ao mesmo tempo, dá muitas possibilidades assim, de atuação. Então, é o que tem sido bem interessante para mim profissionalmente. E, de certa forma, isso demonstra também que, né, que os cargos de chefia, né, são ocupados por servidores concursados, né? Isso é legal, né? Da possibilidade. Você entrou em 2014, né? Ok, você está há 9 anos e hoje já ocupa um cargo de chefia, né? Então, sim, dá a expectativa também de que quem vem ingressar por meio desse novo concurso, também em curto espaço de tempo, possa conseguir, né, curto, médio espaço de tempo, um cargo de chefia também, não é isso? O INPI procura valorizar a prata da casa, não é isso? Sim, sim. Hoje, inclusive, os diretores, né, quase todos os diretores, são 4 diretores, tirando um, são servidores do NPI, o presidente é servidor do NPI, então boa parte do corpo diretivo, quase todo, composto. Né? E assim, a gente tem coordenador geral, né, hoje que entrou comigo no meu concurso, a gente tem alguns chefes de divisões que entraram no concurso de 2017, algumas pessoas que ocuparam esse cargo antes de mim também vieram desse concurso de 2017, então realmente, assim, a pessoa mostrando, né, a vontade, mostrando entregas, certamente vai ser valorizada e tem a possibilidade de conseguir um cargo. Rafael, você falou a maior parte do trabalho hoje é feito de forma remota, há um percentual de pessoas que fazem um trabalho híbrido, presencial, mas em determinados momentos o tecnologista precisa fazer alguma atividade externa. A rotina também passa por viajar, às vezes, para um outro estado, ou até mesmo para o exterior, ou realmente ter que sair, sei lá, da sede do INPI, você sair da sua casa para ir resolver alguma coisa em um determinado local? Olha, depende muito da onde você está, né, o trabalho que você está vinculado, porque assim, eu falei rapidinho da principal atribuição, mas dentro da própria diretoria de marca existem outras 3 áreas que também os tecnologistas atuam. Né, se puder falar rapidinho, que é a área de gestão do conhecimento, né, que é uma área que gerencia os manuais, as publicações, então tem uma área específica para tirar as dúvidas, agrupar as dúvidas dos examinadores para que isso seja levado para um comitê de decisão, então faz secretaria esse comitê de decisões, então tem essa área específica para isso. Tem uma área também de ações judiciais, que faz instrução de ações judiciais, porque às vezes o NP é demandado, a gente tem que explicar a decisão, explicar por que tomou determinadas decisões pelo juiz, então existe uma área onde tecnologistas também são alocados para poder instruir essas ações processuais. E também tem a área não é bem a área dos sistemas, é uma área de fluxos e qualidade que também alguns servidores são alocados para ajudar ali no acompanhamento do sistema, fazer melhorias, fazer essa interface com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, da Propriedade Industrial. Então, são áreas dentro da própria diretoria em que os tecnologistas também podem ser alocados e alguns, né, eventualmente, depois de um tempo, também vão para a área de recursos, né, porque também na área de recursos também tem tecnologistas. Então, normalmente são servidores já mais antigos, né, porque tem que ter uma certa experiência, mas também podem ser alocados eventualmente no futuro para a área de recursos. Em relação ao trabalho externo, né, como você perguntou,
existem, como eu falei, depende da atividade que você está. Por exemplo, o pessoal de indicação geográfica, que tem um fator muito importante, é um ativo extremamente importante, mas ainda pouco conhecido por muitas pessoas. Porque ele tem um poder de dar um valor agregado a um produto produzido em uma determinada área muito grande, um selo de mostrar que aquele produto tem um diferencial. O Brasil ainda está caminhando um pouco mais, não diria devagar, mas assim, está começando a tomar forma esse trabalho com a indicação geográfica. Então, o pessoal da indicação geográfica normalmente precisa muito desse trabalho em loco, de fato ir na região, conversar com os produtores, conhecer as realidades, explicar se aquilo de fato tem potencial de ser uma indicação geográfica, trabalha muito direto com o Sebrae, então existem muitas demandas para o pessoal de IG de fazer palestras sobre o assunto, de fazer mentoria e tal. Na parte de marcas também tem, IDI também um pouco dessas demandas, mas a gente também tem muitas possibilidades de capacitação, tanto interna quanto externamente. Eu mesmo recentemente estive na Espanha, na EUIPO, que é o escritório de marcas da União Europeia, para conhecer um pouco da experiência deles, conhecer como eles trabalham a questão da qualidade, indicadores. Então, foi uma experiência muito interessante. E a gente tem realmente muitas possibilidades de viagens para o exterior para tecnologistas. Tem muitos colegas que já foram para o Japão, para a Coreia, para os Estados Unidos, para a França, para fazer capacitações, algumas curtas de 1 ou 2 semanas, algumas longas de 6 meses, 2 anos, depende muito da necessidade. Lógico, eu ia tocar exatamente agora nessa questão de capacitação, de formação, né? Você disse que até adiantou, e a própria Sandra também, na entrevista que eu fiz com ela, ela falou que possui uma escola, não é isso? O INPI de formação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escola, né? Como é que isso contribui ali para o trabalho do servidor e também para a formação desse servidor público. Perfeito. O NP hoje conta com uma academia, de propriedade industrial, tem curso de mestrado e doutorado, além de algumas outras capacitações que acontecem, mas existe um curso de mestrado e doutorado lá, e assim, isso faz com que o corpo funcional da NPI seja muito bem capacitado. Uma vez eu li uma entrevista falando que faria inveja até a universidade, a quantidade de mestres e doutores que o NPI tem hoje, porque assim, acaba sendo um incentivo, porque querendo uma carreira exige para você progredir de maneira mais rápida, você tenha títulos, então isso funciona como incentivo, e ser dentro do NPI facilita, porque você acaba podendo estudar assuntos que sejam interessantes para o NPI. A gente volta e meia aproveita algumas dissertações, algumas teses para poder implementar alguma coisa, ou já aproveitar o que já foi estudado para poder partir dali. A gente hoje tem uma discussão sobre um determinado inciso em que a gente pegou uma tese de uma colega para poder ver o que ela já tinha estudado, o que ela já tinha feito de benchmarking, para poder já partir dali o estudo de uma melhoria dentro do processo de decisão em cima desse inciso. Então, de fato, é muito importante a academia do NPI. Você já fez ou pensa em fazer algum processo seletivo interno para fazer um mestrado ou doutorado? Eu não sei se você já tem um dos 2 títulos, mas está nos seus planos isso? Cara, já teve algumas vezes, só que desde que eu assumi esse cargo eu já decidi que é impossível conciliar, porque ele difícil, inclusive, o meu colega anterior que estava no cargo, que me sugeriu, que me indicou para ele, estava fazendo mestrado com carga e ele acabou largando, porque realmente é uma demanda muito grande, são muitos assuntos, muitas coisas ao mesmo tempo. Então, pela minha sanidade, eu falei, bom, não dá para fazer agora, mas está nos planos, sem dúvida, porque eu entendo que é importante tanto para a minha formação quanto também para o NPI. Não, sem dúvida. Mestrado e doutorado. Eu fiz o mestrado. Eu fiz mestrado há pouco tempo, eu sei o quanto é complicado, e olha que são só 2 anos, né? Exatamente. Doutorado são 4, deve ser realmente complicado você, né? Ter que trabalhar, deve ser não, é complicado ter que trabalhar e estudar também, né? Fazer uma pós-graduação não é brincadeira. Não, realmente é complexo, mas é lógico que isso é muito importante, né? Para o próprio crescimento do servidor público dentro do INPI, né? Como você falou, as promoções decorrem também, né, dessa qualificação que o servidor vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Isso, tem uma retribuição por titulação, né? A carreira hoje prevê isso, então se você tem um título de mestre, um título de doutor, independente da área, tem ali algumas questões legais, mas no geral, independe da área, você já ganha um acréscimo na sua remuneração e você tem uma progressão mais rápida se você tiver os títulos. Então, sem títulos, às vezes você leva 20 e tantos anos para chegar no fim da carreira, com título você leva 11. Então,
se você for doutor. Então, você chega muito mais rápido. Com certeza. A gente está chegando já aqui praticamente ao final da nossa entrevista. Eu queria saber o seguinte, cara, quais são os seus planos aí para o futuro no INPI? O que você pretende? Quer ser presidente, cara? Não, presidente, não, pelo amor de Deus. Não, assim, eu tô num momento muito interessante, assim, pessoalmente da minha carreira, assim, né? Essa função realmente está sendo muito além do que eu imaginava em questão de realmente desafiador, né? Assim, né? Tem me dado a oportunidade também de estudar algumas coisas que eu gosto, me debruçar um pouco sobre assuntos que estavam um pouco, né, de lado por conta como eu falei, né, esse cargo ele tem demandas de todos os lados, então a gente acaba tendo que escolher algumas coisas e aí conforme entra um colega, foca mais em algumas coisas, entra outro colega foca mais em outras coisas, então eu estou aproveitando para focar em alguns pontos que estavam um pouco mais um pouco menos prestigiados, talvez ali pela questão até de formação, né? Assim, a gente não tem tantas pessoas formadas em TI e aí acabou que casou um pouco, né? Assim, da minha formação, sim, do que eu gosto de fazer com o que estava sendo ali precisando da gente estudar um pouco mais as estatísticas, levantar melhor os dados, até para dar uma melhor resposta também para a sociedade em relação de onde nós estamos, o que estamos fazendo e tal. Então, eu estou me debruçando bastante nisso. Então, de fato, é um trabalho que está me deixando bem feliz aí de desempenhar nesses últimos anos. Espero continuar nele por mais um tempo e, obviamente, né, havendo a possibilidade de melhorar, né, isso, de a gente ter uma estrutura que preveja, né, uma parte de governança de dados, que é de fato que eu tenho me debruçado bastante, sem dúvida, estarei à disposição para o que for possível. Rafael, então, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, uma dica, né, para todos aqueles que pretendem participar desse próximo concurso do INPI, né, para a carreira de tecnologista, não só para a carreira de tecnologista, mas que pretendem participar do concurso. Bom, o que eu posso dizer, assim, o NPI, como eu já tinha falado, né, ele tem uma natureza meio única, então ele acaba fazendo, né, principalmente algumas exigências em questão no concurso, específicas, né, na parte de PI, em marcas, patentes, que a gente não vê em outros concursos, e isso é, de certa forma, um certo diferencial, né? Às vezes as pessoas que estão focadas nos concursos, não vou estudar um negócio diferente para um concurso, que eu nem sei se vai servir para a minha vida, então isso acaba, de uma certa forma, ajudando um pouco para quem se interessar pelo assunto. Como eu falei, o órgão tem muitas possibilidades bacanas para quem, né, quer trabalhar em casa, para quem quer fazer capacitações fora, capacitação dentro do NPI mesmo. Eu, como eu falei, gosto muito do trabalho. Até o ano passado eu estava 100% no exame de marcas, mas agora atuando diretamente num cargo diferente, mas ainda assim o exame de marcas também é muito interessante, você consegue ali, né, criando a sua rotina, você consegue dividir seu tempo, fazer, né, ajustar perfeitamente ali com a sua rotina, e isso te dá uma liberdade, uma qualidade de vida muito grande. Então, para quem está interessado realmente no órgão, tem a flexibilidade, tem o potencial aí de crescimento, né, tem a possibilidade de conseguir um cargo, sem dúvida o NPI vai ser uma boa opção. Pô, sensacional, Rafael. Excelente aí a sua entrevista. Eu acho que você conseguiu aí tirar muitas dúvidas, né, dos nossos alunos, futuros alunos da Degrau Cultural, sobre as atribuições de tecnologista, sobre como é que é trabalhar no INPI. Sem dúvida nenhuma, foi muito legal mesmo essa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação nessa entrevista e desejar a você aí muito sucesso na sua trajetória profissional no INPI e no serviço público de um modo geral. Obrigado mesmo, Rafael. Sem problemas. Eu que agradeço mais uma vez. Sempre bom a oportunidade de falar um pouco do trabalho, de, né, quem sabe aí trazer novos colegas. O NPI realmente precisa muito de gente boa, comprometida. Então, espero aí poder contar com os próximos aprovados aí para poder ajudar a gente nessa missão. Com certeza. E eles estão doidos aí, ávidos para ingressar no INPI, você pode ter certeza disso. E eu vou ficando por aqui, pessoal, mas antes de ir embora, eu peço que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que pretendem participar do concurso do INPI. Assim você estará ajudando bastante a divulgar o canal da Degrau Cultural no YouTube e também a todos que querem trabalhar no Instituto, né? No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias
da Degrau Cultural no nosso site www.degraucultural.com.br e também todas as nossas produções aqui para o canal da Degrau Cultural no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!